Bom dia a todos! Hoje eu quero trazer alguns vídeos para nós conversarmos sobre um comportamento do cavalo que é ancestral, eu diria natural, instintivo, que é perigoso e pode e deve ser evitado. Vamos tentar entender como nasce esse comportamento do bolear, por exemplo. Será que está associado a corcoviar, a estirar também? Você ainda não é inscrito no canal? Inscreva-se no canal. São mais de 300 vídeos aqui falando de cavalos e mais. Deixe aqui embaixo o seu comentário, porque isso me ajuda a direcionar o conteúdo do canal e a gente faz um debate saudável. Eu vou fazer de tudo para responder todo mundo. É um cavalo bonito. É um cavalo bem cuidado, bem tratado, está bem equipado. É um cavalo que não aparenta ter um problema comportamental grave, não sai aí disparado. Ela está com capacete, com colete, inclusive chamativo por uma questão de segurança. Porém, contudo, entretanto, todavia, algo aciona esse cavalo. Notem que ele olha para o lado direito, boleia, em seguida passa um carro vermelho. Será que esse carro chamou, assustou tanto o cavalo a ponto disso acontecer? Notem que ele surge do lado direito do cavalo. O cavalo dá uma olhada rápida e boleia. Ele olha rápido do lado direito. Nós sabemos que cavalos possuem, em geral, o lado direito um pouco mais chucro, um pouco menos trabalhado, um pouco menos desensibilizado. Isso é relativamente natural. Por quê? Porque existe uma normativa de fazer tudo do lado esquerdo. Você põe o cabresto do lado esquerdo, você põe a cabeçada do lado esquerdo, você pega o cavalo no pasto do lado esquerdo, você monta do lado esquerdo, você põe equipamento do lado esquerdo, você põe sela do lado, tudo do lado esquerdo. Os cavalos vão ficando mais desensibilizados do lado esquerdo. E o lado direito deles, em geral, vai ficando um pouco mais chucro, um pouco mais sensível. Então, existe a possibilidade, pode ser, pode não ser. Esses vídeos não temos nenhum intuito de fazer julgamento dos vídeos, eles estão fora de contextos, descontextualizados, estamos apenas utilizando para fazer reflexão e para falar de cavalo, porque é a nossa vida, a gente gosta muito de falar de cavalo, tem intenção nenhuma de fazer julgamento do conjunto aí. Pois bem, existe a possibilidade de que o cavalo tenha o lado direito um pouco mais chucro e ele responda, ele aprendeu a responder boleando. Assim, é ruim, é perigoso, mas é a forma que ele encontrou de sair dessa região desconfortável de maneira menos perigosa, embora exista aí um risco do cavalo morrer, né? Se ele bate aquele ossinho da nuca, que se eu não me engano chama Atlas, ali no chão, já era, o cavalo morreu. Outro perigo enorme, além de quebrar equipamento, cair em cima da pessoa, é o cavalo quebrar o rabo, fraturar o rabo nessa aí. Então isso pode e deve ser evitado. Quero mostrar para vocês um outro momento em que um cavalo boleia também. Nesse caso em particular, nada aparentemente está colocando pressão para acionar essa chave. E o bolear dele é um pouco mais perigoso, ele já pula para cima. E nós podemos falar desse vídeo depois. O que eu quero mostrar para vocês, que é genial, é maravilhoso, é essa imagem. Vamos tentar entender o tal do bolear usando essa imagem. Primeira coisa, o que está acontecendo aí além do felino perseguindo um equino, né? Me chama muita atenção esse retrovisor. Esse retrovisor, esse espelho, que é um símbolo ali da tecnologia do carro, em que o Homo sapiens está sendo um voyeur, né? Ele está observando a natureza, porque nós, Homo sapiens, nos consideramos já não desse ambiente selvagem. É muito significativo isso. Mas vamos voltar à nossa cena.
Onde que esse felino pretende chegar? Ah, ele quer pegar, mas é onde especificamente? Qual é a região mais vulnerável do cavalo que esse felino pretende chegar? Essa é a pergunta para nós conseguirmos entender o bolear. Vou mostrar uma cena para vocês, por exemplo, dessa em que também um equino aí, ele consegue dar um coice quando o predador está saltando sobre ele. Esse predador está tentando alcançar a lombar, as costas, a cernelha do cavalo, porque ali ele não tem como se proteger. Cravando as unhas nessa região, ele tem maiores chances de sucesso, de alcançar o pescoço e alcançar as regiões mais frágeis do cavalo. Quero mostrar bem rapidamente, por exemplo, aqui onde esse felino está. É onde os felinos pretendem chegar. Não vamos falar sobre o contexto, o conjunto da obra aí, quero falar somente apenas desse momento aqui. Mas o que isso tem a ver exatamente com o fato desse cavalo bolear? Isso é um movimento instintivo. Voltando a esta cena, este felino está tentando alcançar a região mais, o tendão de Aquiles do cavalo. Ele está tentando alcançar a região em que, se ele alcança, ele tem 90% de chances de sobrevivência. Acontece, contudo, porém, entretanto, todavia, que os cavalos, por X milhões de anos de evolução, desenvolveram uma ferramenta comportamental que deu a eles uma oportunidade de sobrevivência depois que ele já deu coice, depois que ele já fez tudo o que ele podia, que ele fugiu, ele se jogou sobre o predador. Ele jogou o seu corpo sobre o predador. Algum cavalo teve uma recombinação genética que deu a ele esse comportamento em particular, e hoje os cavalos possuem este comportamento natural, ancestral, que é de entrar na pressão. Eles entram na pressão. Quando ele já fez de tudo, quando algo aciona esse comportamento ancestral, o cavalo entra na pressão, como, por exemplo, nós podemos ver nessa imagem. O cavalo entra na pressão de todos os lados, para cima, para baixo, para o lado, ele vai fazer de tudo. Este cavalo poderia, por exemplo, chegar ao ponto de subir e descer, de jogar o seu corpo sobre o cavaleiro, sobre o ginete. O que acontece nesse momento? Algo aciona esse mecanismo no cavalo que ele então boleia. Poxa, mas aqui não tem nada, como nós falamos. O vídeo está fora de contexto, ele só serve para a gente ilustrar o que nós estamos aqui falando. Este cavalo, vou fazer a suposição de que, por exemplo, durante a iniciação dele, ele não passou por um processo preocupado do domador de resolver o problema do cavalo que entra na pressão, do cavalo que tem o tal aquele nome mais científico, que é o reflexo de oposição. Ele tem um reflexo de entrar na oposição, na pressão contrária. Então o cara não estava muito preocupado com isso, ele apertou a sela, montou, caiu, o cavalo aprendeu. Ele colocou o cavalo com uma cordinha mais fina, tentou amarrar o cavalo estirou, entrou na pressão do cabresto na nuca, boleou e o cavalo vai passar a fazer esse comportamento. Ele não fez a dessensibilização correta, ele não tirou. Agora, quando o cavalo está com esse comportamento que chega ao ponto da barda, aí sim é muito difícil de tirar esse comportamento. É preciso fazer um trabalho de base, um trabalho de médio e longo prazo que vá resolver esse problema.
Como, por exemplo, o caso da nossa amiga, que parece um cavalo muito bom, um cavalo muito bem resolvido, um cavalo que não tem problemas, que não tem nada. Ela parece ser uma pessoa que tanto que ela levanta e já vai ali no cantinho resolver o problema dela sem querer resolver na agressividade com o cavalo. Algo, talvez o carro vermelho. Ah, é o fato do carro ser vermelho? Não. Cavalos não enxergam vermelho. Nós temos aí algumas literaturas que demonstram que cavalos eles compreendem o tom do verde por uma questão natural, né, herbívoros. O verde é uma questão de sobrevivência. O tom amarelado e o azul, né, que também tem a ver aí com uma questão de sobrevivência da água, mas ele não enxerga tons de vermelho. Mas o fato, talvez, do carro vir do lado direito, justamente o lado que ele tem um mecanismo instintivo um pouco mais um instinto menos resolvido, menos trabalhado, menos domesticado, menos manipulado, menos desensibilizado. Então era isso que eu queria falar com vocês hoje. Deixa um comentário aqui embaixo falando do que você achou desse vídeo. Eu posso fazer outros vídeos, porque a questão relacionada ao cavalo que entra na pressão, a gente pode falar de 1000 coisas, não só estirar ou corcoviar. Também na montaria, também na equitação, também na primeira montaria, também na primeira sela, também no primeiro charreteamento, no processo de introdução da dessensibilização. Tem muitas coisas para falar e também, mudando um pouquinho de assunto, já que me resta algum tempo, em breve eu quero mostrar aqui, ó, por exemplo, rapidamente, os peão pega o cavalo, amarra no tronco, né? E sem nenhum tipo de mecanismo técnico, o cavalo faz o quê? Entra na pressão. Só que quando ele entra na pressão aqui, ele está amarrado. Isso somente apenas vai reforçar que esse cavalo entre mais na pressão. Então, é interessante, é inteligente evitar. Talvez no próximo vídeo eu vou falar aí sobre essa questão da luta dos garanhões, de como isso acontece, por que acontece. Então, deixa o seu comentário aqui. O seu comentário aqui me faz produzir esses vídeos, esses conteúdos, tá bom? Porque isso aqui é muito diferente, por exemplo, disso aqui. Isso aqui nós temos 2 cavalos, gracinha, né? Muito legal. Essa relação da sociabilização dos cavalos. Galera, recebi um material mais acadêmico essa semana que eu tô lendo, tô estudando sobre a relação social dos cavalos, de como isso interfere no cérebro, no desenvolvimento do cérebro do cavalo, e explica muita coisa. Aqui, 2 colegas, né? Essa relação social de movimento dos pés, de se tocar, de se cheirar. Isso é muito bonito. Pois bem, deixe o seu comentário, inscreva-se no canal, é muito importante que você inscreva no canal. Um beijo para todo mundo, bom domingo e até breve. Tchau!